no mundo por causa de toda essa paralisação. E é sobre isso que eu vou estar falando hoje à noite. Porque nós todos estamos vulneráveis a essas crises. Todos nós vamos passar por essas dificuldades. Existem coisas que não estão sob o nosso controle, que nós não podemos controlar. E as crises mundiais, seja de saúde, seja econômica, seja lá qual for, a gente não tem controle sobre elas somente acontecem. Então, crise é aquilo que eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle em como eu vou lidar com ela, com o que eu vou fazer com a minha vida. Eu tenho controle em como vai ser o meu comportamento diante de uma crise. E também eu tenho controle de determinar o que é que eu vou colher depois dela. Vai depender de como nós vamos passar pelas crises. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa não é a primeira crise que o mundo passa. E nem vai ser a última. Vamos lá, se a gente for falar de crise econômica, teve a Grande Depressão de 1929, teve a crise dos países da América Latina em 1980, a gente teve a crise dos mercados emergentes de 1994, teve também a crise mundial do subprime de 2008. Então houveram muitas crises econômicas e vai continuar havendo no mundo. Até o fim dos tempos vai ter crises, o mundo vai passar por dificuldades. E crise de saúde, vírus, pandemias, epidemias, coisas que também não temos controle, que vai acontecendo, também essa não é a primeira. Vamos lá, quantas que já passaram? Não sei quantas você viveu, quantas você já estava vivo quando ela aconteceu. Porque já teve aquela da peste bubônica, teve a da varíola, teve a da cólera, teve a da gripe espanhola, teve a gripe suína, que foi H1N1, essa aí eu vivenciei, eu vi as notícias, eu vi o que o mundo passou. Então, não é a primeira e não será a última. Mas uma coisa é certa, crises passam. Seja lá qual for, crises passam. Só existe uma. Só existe uma que não passa. E é uma que a humanidade tem vivido. Se chama crise moral, crise ética. Essa aí ela só vai continuar aumentando até o dia da vinda de Jesus Cristo. Sempre vai haver uma crise moral. O que é que a gente tem visto nessa crise moral? A humanidade se decaindo, vivendo de uma forma totalmente contrária da que Deus determinou, da que Ele deseja. Então o que é que acontece? A gente vê dentro dessa crise moral, onde coisas são mais importantes que pessoas, poder é mais importante que amor, o acumular está acontecendo mais do que o dar, do que a generosidade, o eu sendo mais importante que o nós, o prazer acima da obediência. A gente tem visto também uma crise de respeito. Quantas coisas a gente tem visto aí nas redes sociais, na televisão, o carnaval no Brasil passou, zombando de Jesus, zombando de Deus, zombando de pessoas. Então o mundo inteiro, a humanidade tem se decaído, tem vivido uma crise moral. Essa aí é a que não vai passar. Mas a gente tem que entender que crises sempre vão fazer parte da humanidade, sempre vai fazer parte da vida do ser humano. Então, quanto mais cedo você aprender a lidar com as crises, menos você irá sofrer. Então, falando de crise, a questão não é o que você vai fazer com a crise e nem o que a crise vai fazer com você, mas o que você vai fazer com a sua vida durante a crise. Como você vai passar, quais serão as decisões que você vai tomar, quais serão as suas escolhas, o seu comportamento. A crise está presente na humanidade desde os tempos bíblicos. Crise não é algo novo, não é algo que está acontecendo agora. Lá antigamente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver o Egito passando por crise, a gente vai ver pessoas passando por crises e elas passavam. O que acontece é que a Bíblia é algo tão certeiro. A Bíblia ela é viva, ela é a palavra de Deus e ela nos traz instruções para superar crises, para passar por elas. Não só para sobreviver a elas, mas para vencer nas crises, para conquistar mesmo durante as crises.
Eu não quero que você apenas sobreviva a ela. Eu quero que você conquiste mesmo em tempos de crise. Eu creio que esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para o seu povo, pois Ele nos ama. Então, quando a gente vai falar de crise, biblicamente falando, um termo que muitas vezes, no seu sentido figurado, se refere a crise, é tempestade. Geralmente, muitas vezes, quando a Bíblia se refere à tempestade, ela também está se referindo a crises. Existem muitas situações e muitos versículos bíblicos que falam sobre a tempestade e como lidar com ela, como sobreviver a ela. Então, a partir de hoje, eu estou iniciando aqui uma série de mensagens chamada Crise igual tempestade. Elas passam. Então, não importa a crise que você está vivendo, não importa a dificuldade que o mundo está passando, de acordo com a nossa esperança em Jesus Cristo, nós cremos que vai passar. Essas crises irão passar e você não precisa temer, você não precisa se amedrontar, mas você precisa ter fé e confiança de que Deus vai cuidar de você, que Deus continua com o controle do universo, o controle do mundo. Nós só precisamos descansar. Então nós vamos para a Bíblia, nós vamos aprender hoje, eu vou trazer aqui uma série de princípios que vai nos ajudar a lidar, a vencer nesse tempo de crise, a conquistar durante esse tempo, lhe ensinar a lidar com essa situação, porque muita coisa parece impossível. Vamos lá, semana passada eu compartilhei aqui alguns dados em relação à venda de armas aqui nos Estados Unidos, que ela cresceu cerca de 308%, se eu não me engano era isso, dentro de um mês. E é exatamente muita gente com medo do que vai acontecer no caso do país entrar numa crise econômica. O medo de acontecer aqui o que estava passando na Venezuela, das pessoas arrombando casas, arrombando supermercado para pegar comida, para pegar as coisas. Então, foi gerando medo nas pessoas. Mas a Bíblia nos ensina a lidar com isso. Nós não podemos manter nossa mente e o nosso coração com um pensamento negativo, sempre negativista, sempre esperando o pior. A Bíblia vai nos ensinar como passar por essas situações. Então, se você tiver aí a sua Bíblia ou tiver um telefone que você possa abrir nesse versículo, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 43. Marcos, capítulo 4, 35 ao 43. E o autor de Marcos fala assim: Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com um vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia, deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupa que estamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: Por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: Mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Uau! No meio de uma tempestade, eles tiveram a oportunidade de viver um milagre, de viver algo sobrenatural, de viver algo gigante, maravilhoso, de ver Jesus Cristo dando ordem ao vento, acalmando o mar, parando tudo. Eu quero te dizer uma coisa: crise é a oportunidade de ver o sobrenatural de Deus na sua vida. No entanto, não tema, aproveite a oportunidade. Deus vai fazer o sobrenatural durante esse tempo. Você só precisa ter fé. Mas entenda, Jesus Cristo disse que o medo é a ausência de fé, assim como eu mencionei na semana passada.
Mas hoje eu vou olhar para esse versículo por uma perspectiva diferente, para essa passagem de uma forma diferente. Nós vamos tirar daqui princípios de como vencer a tempestade, de como passar por esse tempo, porque nós vimos que esses discípulos, eles estavam num barco e no meio do mar vem a tempestade, e eu creio que ali muitos deles tiveram medo de morrer. Nós vemos pela expressão dele, pela reação deles em correr para Jesus. Mas eles sobreviveram. Da mesma forma, você vai passar por essas crises, você vai vencer nessas crises. Então, eu quero orar com você antes de eu iniciar. Baixa aí sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mesmo por vídeo nesse momento, para mergulhar mais na Tua Palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha visitar a casa e a vida de cada um nesse momento e faça o agir que eu não posso fazer. Que o Senhor possa tocar no coração de cada pessoa, de abrir para entender a mensagem que o Senhor deseja ministrar ao coração de cada um. Eu sou apenas o Teu mensageiro. Usa a minha vida para que eu ministre palavras do céu, que não saia nada que seja de mim mesmo, mas que a minha boca seja apenas um instrumento usado por Ti. Então fala conosco durante esse tempo. No nome de Jesus eu repreendo todo tipo de distração na vida de cada pessoa nesse momento. Que cada um possa receber o que o Senhor tem para entregar nesse tempo, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Deu um probleminha aqui, uma paralisada, não sei que se parou aí. Mas vamos lá, gente. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você sobre como vencer os tempos de crise é o mais óbvio que a gente vê aí. Se eu te perguntasse o que fazer num tempo de crise, após ler esta passagem que nós lemos aqui, eu creio que essa seria a primeira coisa que viria em sua cabeça, da mesma forma que foi a primeira que veio a minha. Então o primeiro princípio é: clame ao Senhor, clame a Jesus. Peça ajuda, se desespere, corra para Ele. Foi isso que os discípulos fizeram, não foi? No meio da tempestade, quando o negócio apertou, quando a situação apertou, quando ficou tudo difícil, fora do controle deles, que chegou aquela situação em que eles não podiam mais fazer nada. Ou eles pediam ajuda, ou eles morriam. O que é que eles fazem? Eles correm para Jesus. Eles correram para Jesus. O versículo 38 dessa passagem fala assim: inquietos, acordaram Jesus gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Então os discípulos, eles correram para Jesus pedindo ajuda. Eles correram para Jesus por socorro. Certo que no final Jesus deu aquele famoso toco neles. Deu aquela pancada, aquela cortada, dizer: por que vocês têm medo? Por acaso não têm fé? Eu quero te dizer uma coisa: o erro dos discípulos não foi de irem até Jesus, mas foi a forma como eles foram. Eles foram para Jesus cheio de medo, eles foram meio que duvidando do que Jesus ia fazer. A gente vai ver isso nos versículos à frente, quando eles dizem: quem é este homem que dá ordem até ao mar, ao vento? Então, Jesus repreende eles não por chamarem a Ele, não por pedirem socorro, mas pelo estado do coração deles, mas por não crerem o suficiente em Cristo, por ainda ter dúvidas. Então vamos lá, você tem amigos, você é uma pessoa, você tem opiniões, você tem tido a sua forma de se expressar nesse tempo, mas eu particularmente, eu vi e vivencio diariamente. Eu tenho rede social, acompanho as pessoas e eu vejo diferentes tipos de reações. Então eu anotei aqui, eu coloquei 3 tipos de reações, 3 tipos de pessoas que eu pude identificar com a Bíblia. Sabe qual é a primeira? A primeira é a reclamona. Não sei se você já percebeu, mas na sua rede social ou no seu ciclo de amizade sempre tem aquelas pessoas que estão reclamando o tempo todo, que estão tentando achar um culpado para tudo. Agora você imagina, vamos lá para a situação dos discípulos. Se os discípulos naquele momento, no barco, a tempestade batendo, o vento soprando, as ondas cobrindo, e eles fizessem assim, em vez de correr para Jesus, eles fossem perder tempo só reclamando. E dizer assim: a culpa é desse Jesus que trouxe a gente para cá.
Por que a gente não deixou para vir amanhã? Por que a gente não esperou um pouco mais? Por que isso? Por que aquilo? Ou então eles podiam culpar outra pessoa, dizer assim, a culpa é de quem construiu esse barco, que não fez forte o suficiente para essa tempestade. Eles poderiam simplesmente ficar culpando um e outro. Agora você imagina essa situação? Ia resolver alguma coisa? Não ia. De forma nenhuma ia resolver a situação deles. Reclamar não é a solução. Então o que a gente mais tem visto durante esse tempo de crise, pelas especulações de uma futura crise econômica, são pessoas simplesmente reclamando, culpando uns aos outros. No Brasil, eles falam, a culpa é da China, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Ministério da Saúde, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Quem reclama muito, ora pouco. Quem reclama muito é porque não está pedindo ajuda ao Senhor. Quem fala muito para as pessoas é porque está falando pouco para Jesus. Então reclame menos e clame mais ao Senhor. Para de ficar tentando encontrar culpado e comece a correr atrás da solução. A solução para a sua vida, a solução para a crise que você vai viver, que está passando, ou qualquer uma que possa vir, é Jesus Cristo. Não é político, não é dinheiro, não é emprego, não é nada, é Jesus. Então corra para Ele. Clame ao Senhor, peça ajuda. Durante esse tempo de crise, não perca tempo reclamando. Comece a vigiar a sua boca, comece a vigiar os seus pensamentos. Corra para onde você vai encontrar solução. E quero te falar mais. Quem reclama muito, revela algo muito errado. Sabe por quê? A Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quem reclama demais, o coração está com um problema. No coração está com medo, no coração tem rancor, no coração tem raiva. Quem anda colocando culpa nas pessoas, quem anda com esse pensamento negativo, está vivendo com um coração corrompido. Mas eu quero te dizer, existe esperança para o seu coração. Jesus Cristo pode transformar esse coração, pode tirar esse coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração vivo, um coração para se apaixonar por Ele, um coração para amar as pessoas. Um coração que vai ser tão cheio de Jesus, mas tão cheio de amor, que a sua boca não vai ter palavra negativa, não vai sair dela reclamação, mas vai sair adoração da sua boca. Então comece mudando o seu coração, comece com essa alteração, comece vigiando as suas palavras. Não reclame e não permita que as pessoas ao seu redor fiquem reclamando. Não dê espaço para que eles com você vivam, senão eles vão gerar uma atmosfera em você de reclamação e de uma forma ou outra vão te influenciar a mesma coisa. Porque os ouvidos alimentam os teus pensamentos, alimentam a tua alma. Então cuidado com o que você ouve. Não permita que pessoas fiquem enchendo a sua cabeça de reclamação e negativismo. Quer um conselho? De manhã, quando você acordar, quando você começar o seu dia, antes de ler qualquer notícia, vá ler as boas novas da palavra. Vá ver lá, porque lá você vai encher seu coração de esperança, e não de medo, e não de negativismo. Encha o seu coração de esperança, que é Jesus. Então esse já é mais um princípio aqui que eu podia te dar. Vá para a palavra antes da notícia. Abra a sua Bíblia, vai ver as promessas de Deus para a sua vida. Vai ver as promessas de Deus para a vida da humanidade. Vá lá lembrar do quanto que Deus te ama. Que aí você o medo vai embora. Porque você vai saber que Ele está cuidando daqueles que Ele ama. E Ele ama a humanidade, Ele ama as pessoas. Então, muda a tua perspectiva. Não vive reclamando, não. Agora, deixa eu te falar um outro detalhe aqui. No meio daqueles discípulos, tinha gente que era pescador. Ou seja, ali tinha gente que tinha experiência com tempestade, que já tinha passado por outras tempestades. Agora, você imagina, vamos lá, Pedro era um desses pescadores. Você imagina Pedro, no meio da tempestade, ele sendo orgulhoso e dizendo assim: eu sou pescador, eu entendo dessa situação aqui, eu entendo da tempestade, eu entendo de estar em alto mar e passar por um negócio disso, e clamar a Jesus? Aquele cara provavelmente talvez nunca tenha entrado num barco, nunca pegou numa rede, como é que eu vou pedir ajuda a ele? Esse aqui é o segundo tipo de pessoa, são os orgulhosos.
Essa aqui é só uma suposição, isso não aconteceu. Pelo menos não está registrado na Bíblia. Eu só estou te pedindo para imaginar. Mas tem gente desse jeito. Tem gente que está vivendo essa situação em meio à crise, em meio a esse negócio de quarentena, de coronavírus. E está assim, eu não tenho medo não. Eu sei o que fazer, eu tenho experiência, eu tenho isso, eu tenho dinheiro guardado, ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou cheio disso. E tem gente que é orgulhosa. E o orgulhoso, ele também não busca ajuda. Ele não pede ajuda, nem a Jesus e nem as pessoas. Porque ele é orgulhoso demais. Em tempos de crise, em qualquer tempo, você precisa deixar o orgulho de lado. Você precisa aceitar ajuda. Você precisa buscar ajuda em Deus e nas pessoas. Entenda uma coisa, quem reclama muito, ajuda pouco. Quem reclama muito é porque ora pouco. Agora, sobre orgulho, o orgulho te impede de ver o sobrenatural. O orgulho, ele te afunda na tempestade. Ele te afunda no tempo de crise. Porque se os discípulos fossem orgulhosos demais para ir lá e perguntar e pedir a Jesus, talvez a tempestade até passasse, talvez aquilo até acontecesse, mas eles não teriam visto o sobrenatural. Talvez Jesus só fosse acordar quando chegasse no destino. E eles não iam ter visto aquela cena maravilhosa do Filho do Homem, Filho de Deus, dando ordem ao vento, dando ordem à tempestade, ao mar, às águas. Então, clame a Jesus, corra para Ele, não seja orgulhoso. Mas ainda tem um terceiro tipo de pessoa que eu quero te falar. Esse terceiro tipo de pessoa é o que eu gosto. É como nós devemos ser. Os esperançosos. Aqueles que olham para as situações pela perspectiva de Cristo. De entender assim, olha, a minha vida está nas mãos de Cristo. Ele vai cuidar e eu não preciso temer. Sabe o que acontece? Os outros dois tipos de pessoas, geralmente, eles são agentes do caos. Eles geralmente acabam sendo usados e usando suas ferramentas para levar terror para as pessoas. E aí compartilha no Facebook só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, tá morrendo isso, tá morrendo aquilo, e assim, assado, e coloca umas imagens fortes e fica lançando terror nas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, caminhar com Jesus é ser agente de paz, é ser agente de esperança. Não seja desses outros dois tipos. Seja o esperançoso, seja aquele que compartilha esperança. Use a sua boca, use a sua rede social para dar esperança para as pessoas, para dizer para elas que vai ficar tudo bem, que Deus continua no controle, que Deus ainda ama as pessoas e Deus ainda te ama. Mas sabe qual que é o problema? Sabe por que muitos têm dificuldade para fazer isso? É porque você não consegue dar o que você não tem. Você não pode dar esperança se você não tem esperança. Você não pode passar paz para ninguém se você não está vivendo paz. Viva, receba, corra para Jesus. Peça para Ele ajustar o seu coração. Peça para Ele limpar, retirar todo o medo e encher seu coração de amor, de esperança, de paz, para que você seja um agente, para que você seja usado por Ele, para que outras pessoas vejam a glória dEle, para que outras pessoas sejam acalmadas por você, para que você seja aquele que abraça, que dá a mão para dizer, vai ficar tudo bem, vai passar, a tempestade vai passar e o sol vai aparecer novamente, o dia vai raiar novamente, tempestade não vai durar para sempre. Seja esse tipo de pessoa, seja o esperançoso. Quem busca socorro em Jesus encontra paz em meio às tempestades e verá o milagre acontecer. Então não deixe que nada impeça você de correr para Cristo, de pedir ajuda a Ele, de desesperar, se derramar nele. Tá com medo? Fala para Ele. Tá com pouca fé? Fala para Ele. Seja sincero. Deus, Ele não quer que você maqueie uma oração. Ele não quer que você faça um negócio bonito. Ele quer que você seja você. Jesus Cristo está te esperando para te ajudar, para te socorrer. É só você pedir. É só você correr para Ele. Pede, porque Jesus vai fazer na sua vida. Pede ajuda. Clama por socorro. Talvez você se sinta religioso demais, diz assim, eu já tenho Jesus. Eu sei que Ele está agindo e você não está orando por isso. E você não está se derramando, não está pedindo. Comece a pedir. Pare de ser religioso. Pare de achar que você já está são.
Porque Jesus Cristo ele veio para os doentes e não para os que acham que estão bom. Então pare de pensar que está bom e corra para Jesus, porque Ele quer curar não somente o externo, o que tá acontecendo ao seu redor. Ele quer curar você por dentro. Ele quer ajustar você. Ele quer mudar tudo. Ele quer te dar vida, quer te dar esperança, paz, amor. Então corre para Cristo. Clama, grita por Ele, tranca a porta do teu quarto, chora na presença dEle, pede ajuda para Ele. Está faltando alimento, está faltando financeiro, você ainda não sabe como vai pagar o aluguel do mês que vem? Pede para Jesus. Ele vai levantar pessoas, Ele vai levantar seus servos para cuidar de você. E deixa eu te falar mais. Eu vou te dar o segundo princípio aqui para que eu possa continuar. Eu já ia entrar aqui em algo que é do segundo princípio. Já estou assim, correndo tudo. O segundo princípio que eu quero te entregar: não lute sozinho. Não lute sozinho. Ainda no versículo 38, mas na parte A do versículo, logo no comecinho, ele fala assim: e eles, inquietos, acordaram-no gritando. Ou seja, os discípulos foram juntos falar com Jesus, foram juntos lá chamar ele. Ele não foi um sozinho. A Bíblia não está dizendo que foi o João, que foi o Pedro, que foi o Tiago, não fala quem foi. Fala que foram vários, eles foram juntos chamar Jesus. Eles não fizeram aquilo sozinho. Aí eu fiquei, sabe o que eu fiquei imaginando? Aqui é Caio, não é algo que a Bíblia diz. Eu fiquei imaginando os discípulos no meio daquele negócio, a tempestade batendo, e eles sabendo que Jesus está no barco lá dormindo, e ficar assim um para o outro: cara, vai tu lá. Aí o outro diz: não, tá doido. Eu não, vai tu. E o outro: não, vai tu. E o outro: não, vai tu. E acabaram: então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo. Eles pegam e vai todo mundo lá pedir socorro a Jesus. E Jesus socorre. Mas você tem que entender que na nossa vida é assim. Crise em qualquer parte da vida, até no tempo bom, não é para passar sozinho. Mas principalmente nas lutas. Você precisa de pessoas. Você precisa de irmãos. Você precisa de Cristo e você também precisa da igreja. Você precisa de pessoas. Não lute sozinho. Não seja orgulhoso. O fato de tentar vencer tudo sozinho é coisa do orgulhoso, é daquele que acha que é o bambambam. Entenda, você e eu e qualquer pessoa é falho, é limitado. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos da igreja. Olha, está faltando alguma coisa na tua casa? Tá faltando. Primeiro, pede a Deus. Mas segundo, meu amigo, se você tem uma família em Cristo, você tem a igreja. Se você não tem, corre para uma. Pede ajuda. A igreja está aqui para isso. Pede ajuda porque a igreja vai te abraçar e deve abraçar. Se uma igreja for negar ajuda em tempos como esses, a igreja não está sendo igreja. A igreja é um hospital, é um lugar de socorro. Aqui nós, como igreja, aqui em Oklahoma, nós estamos nos dispondo a ajudar qualquer pessoa que tiver em necessidade. A gente está entregando cesta básica, está buscando ir de encontro às necessidades das pessoas. Porque essa crise são oportunidade não somente de ver o sobrenatural, mas é oportunidade de ser usado para que alguém veja o sobrenatural. Crise é tempo de ser usado por Deus. Crise é tempo de amar. Então, enquanto as pessoas estão aí nos supermercados brigando por um pacote de papel higiênico, brigando por um pacote de água, a igreja ela está dando de graça, por amor. Esse é o papel da igreja. Então, as pessoas, pare de tentar lutar sozinho, não seja orgulhoso. Peça ajuda. Diga, cara, eu preciso de ajuda. E aí quando eu falo de ajuda, não é somente na ajuda no alimento. Peça oração. Chame pessoas. Eu preciso que você ore por mim. Por favor, ora comigo. Eu estou tendo dificuldade de orar. Às vezes eu me tranco no quarto e não está saindo. Ora por mim. Ora comigo. Peça ajuda, não caminhe sozinho, encontre pessoas que você possa desabafar, que você possa falar para ela a sua fraqueza, e que você possa ouvir um encorajamento, e que você possa ouvir uma correção se necessário, mas pare de lutar sozinho. E Deus te ama, e Ele levantou pessoas para te amar também.
Então não seja orgulhoso, não fique na defensiva. Nem todo mundo vai te machucar, nem todo mundo está com intenção não é explorar você não. Tem gente que só quer se doar para você, que só quer te ajudar. Então não luta sozinho. Existem pessoas que te amam, existe um Deus que te ama. E esse Deus usa pessoas. O nosso Deus usa pessoas. A Bíblia é cheia de relatos de Deus usando pessoas. Deus usou Moisés para libertar um povo. Deus usou Davi para conquistar terras. Deus usou pessoas para abençoar pessoas. Então seja ajudado para que você possa ajudar. Porque você também só pode dar o que você recebe. Se você muitas vezes quer ser aquele que ajuda todo mundo, mas não quer ser ajudado, é hipocrisia. É hipocrisia. Para você ajudar, você também tem que ser ajudado. Aí você talvez diga assim, Caio, mas eu não estou precisando de nada financeiramente. Mas tem outras áreas que você precisa. Às vezes você precisa de um conselho, você precisa de uma oração, você precisa de uma correção. Mas você e eu, nós todos precisamos de ajuda. Então, não para. Não seja orgulhoso, não lute sozinho. Amém? Vou te dar agora o terceiro princípio. Se você está anotando aí, prepara a caneta para anotar esse terceiro princípio. O terceiro princípio o terceiro princípio. Resolva a crise interior. Resolva a crise interior. No versículo 39, da mesma passagem de Marcos, no capítulo 4, mas agora o versículo 38. O 38 fala assim: entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. O versículo 39 fala assim: ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te explicar uma coisa. A maior crise que acontece não é a externa, mas a interna. E essa interna é onde só Jesus consegue consertar, consegue resolver essa crise. Porque muitas vezes o externo está até calmo, não está tendo nem tanto problema, mas por dentro está aquela ansiedade, está aquele medo, está aquela bagunça, porque o problema está dentro e não fora. Jesus Cristo, ele é o grande exemplo disso. Jesus Cristo dormia em meio a uma tempestade. Sabe o que é isso? Calma. Lá dentro. Sabe o que é o interior resolvido? Quando o interior está resolvido, o externo não te atrapalha não, gente. Quando o interior está resolvido, tu tem autoridade no externo. Porque é aí que Jesus fez. Quem está calmo tem autoridade para acalmar. Jesus Cristo sai do seu sono, acorda ali e vai lá dar ordem para o vento, para o mar. Mas entenda uma coisa, isso serve para nós. Você não vai ter autoridade para acalmar as situações, as crises, os desesperos externos, se o seu interior estiver todo bagunçado. Já sabe uma coisa? Eu creio que o ser humano, ele devia clamar mais a Deus por um ajuste interior do que do exterior. Você vê todo mundo falando tanto do que está acontecendo fora. Esse tem sido um tempo em que tanta gente tem até corrido para Deus e falar: Deus, arruma a situação. Mas eu queria ver, e eu desejo, que um número ainda maior de pessoas tivesse o mesmo desespero de correr para Jesus para dizer: Deus, me ajuda. O problema não está fora, o problema está dentro. Conserta o meu coração.
conserta a minha mente, salva o meu espírito. Deus, eu preciso do Senhor. Eu desejo parar de culpar as circunstâncias e preciso encontrar as necessidades e os problemas que estão dentro de mim e pedir para Deus curar. Deus deseja curar as mais profundas feridas da tua vida. Deus deseja curar as suas emoções. Você não precisa viver machucado o resto da sua vida. Jesus Cristo pagou o preço, não só para que você e eu fôssemos salvos, mas que nós tivéssemos vida em abundância. Jesus é aquele que cura, mas antes de curar o externo, Jesus está querendo curar o interno. Ele está querendo curar a tua alma, tirar aquela dor, tirar aquela culpa que você está carregando. Você não precisa carregar nada disso, você não precisa viver deste jeito. Jesus disse, venham até mim todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu os aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus Cristo quer curar o teu interior, para que você tenha autoridade sobre o seu exterior, para quando a crise vir você possa dizer, crise, para que na minha vida você não toca, na minha vida você não vai mexer, para. Então mesmo que o mundo esteja abalado, mesmo que o mundo esteja desabando, eu continuo de pé. A Bíblia diz, 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Gente, sabe o que é isso? É estar bem resolvido lá dentro. É entender o que Jesus fez por mim e por você. Permita que Jesus cure o seu interior. Crises são oportunidades de mudança. Crises são oportunidades de reajuste. Para de olhar só para o externo e para olhar o teu interno. Para olhar o que está errado com você. Analisa as tuas reações. Vigia as tuas palavras, vê como você está, mas aí você precisa de um ponto de referência. Porque o certo não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Então que o seu ponto de referência para analisar a sua vida seja a palavra de Deus e não os seus pensamentos. Porque não foi você que criou Deus para você decidir o que é certo e errado. Foi Deus quem criou você. Então é Ele quem diz o que é certo e o que é errado. E isso está registrado na sua palavra viva. Veja a Bíblia e viva de acordo com ela. Analise a sua Bíblia de acordo com a palavra de Deus. Pois é Ele, o dono do sim e do não. É Ele quem diz o que é certo e o que é errado. Deus é justo. Deus é puro. Então corre para Ele. Deixa Ele te curar. Jó, capítulo 27, 10. Jó faz uma declaração aqui dura. Mas uma declaração dura, que quando eu vi, eu falei, meu Deus, que declaração para esse tempo agora. Essa Bíblia é viva. Não fala só do passado, mas parece que ela foi escrita hoje. Sabe o que Jó fala? Essas pessoas não têm prazer no Todo-Poderoso. Não ligam para Deus, a não ser em tempos de crise. Uau! Essas pessoas não estão encontrando prazer. Deixa eu te falar uma coisa. Não é problema não correr para Deus em tempos de crise. O problema é querer estar com Ele só no tempo da crise. Eu aprendi algo com a minha vida e com os tempos difíceis da minha vida. Eu aprendi a agradecer por eles. Porque se for necessário crise, para nos levar para mais perto do Senhor, que tenha crise. Se for necessário crise, para te fazer entender que você está no caminho errado, agradeça pela crise. Peça para passar por dificuldade. Porque se for para ficar... Olha, entenda uma coisa, é melhor estar na tempestade com Jesus do que na calmaria sem Ele. Então, se for necessário uma crise, se for necessário uma dificuldade, para que você volte para Jesus, para que você corra para Ele, para que você caminhe com Ele, para que você peça socorro, para que você se renda, para que você se humilhe, que tenha crise. Que tenha crise. Porque eu não me importo se o mundo cair, contanto que esteja com Ele. Contanto que esteja com o Senhor. A Bíblia diz, do que adianta
ganhar o mundo e perder tua alma? Do que adianta você ter dinheiro? Do que adianta você ter relacionamentos, você ter sucesso, você ter fama e não ter Jesus? Do que adianta você ter tudo e não ter um relacionamento profundo com Jesus, viver algo raso com Ele? Não adianta, é algo sem sentido. Então passe a agradecer pelos momentos de dificuldade, pois eles te puxam para Jesus. Eles te incentivam, eles te atraem. Eu vou te falar, tempos de dificuldade, tempos de sofrimento, são grandes oportunidades de vivenciar o Espírito Santo Consolador. Se você ainda não fez, eu vou te falar. Existe um sentimento, existe um prazer que não dá para explicar. É o prazer de chorar na presença de Deus. É o prazer de se derramar na presença dele. Eu já passei por umas situações, recebi umas notícias, uns negócios pessoais, que eu não tinha controle sobre aquilo. E no momento que eu recebi, eu lembro que só uma coisa passava na minha mente e no meu coração. Era o desejo de correr para casa, entrar no meu quarto, chorar e orar. Porque eu sabia que eu ia encontrar o conforto do Altíssimo, o conforto do Espírito Santo. Ele conforta. Eu creio que você pode viver grandes experiências com Deus durante esse tempo de crise. Eu creio que você pode talvez conhecer Ele pela primeira vez. Talvez se você estava afastado, no tempo de crise você vai voltar para Jesus Cristo. Mas você não vai ficar do jeito que está. Amém? Deixa eu continuar aqui. O quarto princípio. Quarto e último princípio que eu quero compartilhar. Avalie o seu destino. Avalie o seu destino. Avalie para onde você está indo. No versículo 35 e 36, fala assim: Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia. Gente, quando se fala de barco, tem muito a ver com destino. Quando aqueles discípulos entram num barco com Jesus, eles estão indo para onde Jesus queria que eles fossem. Então eles passaram por uma tempestade, mas eles sabiam, eles estavam indo para onde Jesus queria ir. Se eles estavam indo para onde Jesus queria que eles fossem, eles deveriam ter certeza que eles iriam chegar lá. Então, para você passar em tempos de crise, para você passar pelas tempestades, você precisa ter certeza que você está no barco certo, que você está indo na direção certa, que você tem o destino certo na sua vida. E estar no mesmo barco que Jesus está é ir para onde Ele está indo, é ir viver o que Ele está querendo que você viva. Não dá para esperar que Jesus faça algo maravilhoso, um milagre na sua vida, que Ele acalme a tempestade, se você está num barco e Jesus está no outro. Jesus está querendo que você viva isso, mas você está querendo viver isso. Você está num caminho diferente, distinto de Jesus. Jesus quer isso aqui, mas você quer viver o seu hobby. Jesus quer isso aqui, mas você quer dar mais atenção para a sua carreira. Aí vem aquela história assim: eu quero que eu tenho Jesus comigo. Jesus vai me ajudar a conquistar meus sonhos. Jesus vai me ajudar a alcançar meus objetivos. Jesus vai me ajudar a passar por isso. Sabe que muitas vezes é essa situação? É você querendo que Jesus esteja no seu barco, quando era para você estar no barco de Jesus. Não é Ele que tem que sujeitar os seus planos. É você que tem que se sujeitar aos planos dele. Você já parou para perguntar o que Deus quer para você? Você já perguntou qual é o futuro que Ele tem para você? Qual a carreira que Ele tem para você? Como Ele quer que você esteja investindo o seu tempo? Como você está investindo sua vida? É para você estar no mesmo barco que Jesus, e não Jesus no seu barco. Está na hora de você largar tudo. Está na hora de você entender que para viver para Cristo você precisa abandonar os seus planos. Você precisa abandonar a sua vontade para viver a dele. Porque não dá para viver duas. Ou é a sua ou é a dele. E deixa eu te falar uma coisa. Os discípulos entraram naquele barco. Mas não foram eles quem escolheram o destino. Foi Jesus Cristo quem escolheu.
Foi Jesus Cristo quem escolheu o destino. Foi Jesus Cristo que estava dizendo para onde ia. Então para de dizer a Jesus para onde ir. Para de dizer a Jesus o que fazer com a tua vida e começa a perguntar a Ele o que você deve fazer, o que Ele quer para a sua vida. Está precisando mudar a perspectiva. Está precisando mudar o pensamento, o alvo, o destino. Porque quando você está na direção que Jesus quer, a tempestade pode vir, mas você vai saber que você vai chegar lá. A tempestade pode vir, mas você vai saber que o milagre vai acontecer. Porque Jesus está ali, você está no barco com Ele. Então é preciso reavaliar o seu destino. Quer saber como é que você faz isso? Olha como você está investindo o seu tempo. Olha como está a sua obediência à palavra. Olha quais são os seus alvos, os seus objetivos. Você está se preocupando com o que Jesus se preocupa? Você está se importando com o que Jesus se importa? Talvez você esteja colocando como as coisas mais importantes da sua vida um hobby, um relacionamento, uma pessoa, um trabalho. Sabe que Jesus está interessado? Em salvar vidas. Qual que é o seu compromisso com a missão dele? Qual que é o seu compromisso em salvar pessoas para ele? Qual que é o seu compromisso em conhecê-lo mais? Talvez você está investindo seu tempo em várias outras coisas. Seus pensamentos, suas palavras, seu coração, em tudo. E bem pouquinho nele. Isso vai revelar qual é o barco que você está. Isso vai revelar para onde você está indo. Você está caminhando por seus sonhos e não por dele. Sabe o que a Bíblia diz? Você sabe o que Jesus falou? Eu vou ler mais um versículo para você. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não, entenda, não é Jesus que tem que te seguir, não, meu amigo. Não é Jesus que tem que ir para onde você está indo, não. É você quem tem que ir para onde ele está indo. É para você seguir Jesus e não ele te seguir. Então para de dar as ordens, para de escolher o teu futuro e deixa ele escolher. Deixa que Jesus direcione o seu destino, a sua vida. Para e pergunta para ele. Entrega a tua vida para ele. Porque só dá para um controlar. Não dá para ter dois senhores na sua vida. Não dá para você viver para um e para o outro ao mesmo tempo. Não dá para você e Deus ser dois senhores da sua vida. Ou é Jesus ou é você. Um dos dois vai ter que sair do controle. E Jesus não vai te forçar a aceitar ele. Ele é cavalheiro, ele espera que você entregue para ele o controle da sua vida. Para de controlar tudo e entrega para ele. Entrega, se derrama de verdade. Para de ser religioso, porque o mundo inteiro... Gente, 90% das pessoas que eu conheço dizem eu creio em Deus. E eu posso dizer que 80% delas vive para elas mesmas. Vive para os próprios planos. É triste. É triste. Porque isso é não viver o que Deus tem para você. Isso é deixar de viver as maravilhas. É deixar de viver o sobrenatural que ele tem. Isso é deixar de viver a vida abundante. Porque sabe o que Deus está querendo com você? Compromisso. Deus, ele não é teu servo para te servir, para te entregar as coisas. Tem gente que está pensando que Deus é funcionário do McDonald's, que você vai lá, pede e depois agradece. E você baseia a sua fé em Cristo em dizer, eu peço as coisas a Deus. Não, eu agradeço a Deus constantemente. Você está achando que Deus é isso? É só pedir e agradecer? Deus quer relacionamento. Deus quer falar. E sabe o que é que tem relacionamento? Amor. Sabe o que é que tem no amor? Sacrifício. Qual é o sacrifício você está fazendo por Cristo? Aonde você está se entregando? Como você está fazendo com Ele? Pare de tratar Deus como a sua religião e queira que Deus seja o seu tudo. Deus não quer ser o título da sua vida. Deus não quer ser o seu domingo. Ele quer ser o seu tudo. Você sabe qual é o primeiro e maior mandamento? É ame a Deus acima de todas as coisas. Deus está querendo que você o ame, mais do que você ama até a sua família, mais do que você ama o seu hobby, mais do que você ama o dele, mais do que você ama qualquer coisa. Ele quer que você ame a Ele. E amor exige entrega. Então é necessário se entregar. Você quer passar pela tempestade e viver algo extraordinário e ver o sobrenatural acontecendo? Se entrega. Entra no barco de Jesus.
mas para isso você vai ter que abandonar o seu. Quem quer seguir Jesus tem que deixar tudo para trás, tomar a sua cruz e o seguir. Ele pagou um preço alto por mim e por você. Ele já venceu. Ele só está querendo que a gente venha para Ele e tome posse da vitória que Ele já tem. Muitas vezes você está perdendo. Você está sendo derrotado em lutas e situações da sua vida porque você ainda não se entregou por inteiro. Jesus Cristo se entregou por inteiro naquela cruz. Então a gente é para se entregar por inteiro também. Não dá para ficar entregando pedaços de você. Você quer entregar a Deus a sua religião, a sua crença, mas não quer entregar seus relacionamentos. Quer entregar a Deus a sua religião, a sua fé, mas não quer entregar os seus sonhos. Não quer entregar os seus planos. Não quer entregar sua carreira. Não quer entregar o pecado. Não quer entregar nada. Quer viver os dois. Não tem como. Jesus espera rendição total. E para concluir, eu quero te entregar aqui um versículo. Que está em Provérbios 10, 25. Que fala isso aqui. Ó. Passada a tempestade, o ímpio já não existe. Mas o justo permanece firme para sempre. Quer passar pela tempestade? Quer ficar firme depois dela? Viva a justiça. E a justiça é só encontrada em Deus. Deus é o justo juiz. E nós só chegamos a Ele por meio de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos para que eu possa orar com você. Mas nesse momento eu também quero te dar uma oportunidade. Se você entende que talvez você tenha vivido no seu barco, do seu jeito, e ainda não se rendeu por inteiro, mas agora você deseja se entregar, você deseja largar seu barco e entrar no barco de Cristo, você entende, você deseja entregar sua vida para Ele, você deseja confessar que Jesus Cristo é o único que pode te salvar e entregar para Ele todo o controle da sua vida, dizer que Ele é o Senhor da sua vida, aquele que reina. Então eu quero te dar essa oportunidade. Então, se você deseja tomar essa decisão, peço que você entre em contato com a gente, manda uma mensagem, mas primeiramente faça uma oração comigo agora nesse momento. Repita aqui essa oração. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado por pagar um preço pela minha vida. Eu entendo agora que não existe vida sem o Senhor. E eu peço perdão por todas as vezes que eu tentei viver essa vida sem Ti. Por ter tentado viver essa vida do meu jeito. Me perdoa pelo pecado. Eu entendo que o Senhor pode me salvar. E eu desejo nesse momento entregar a minha vida por completo ao Senhor. E dizer que o Senhor pode governar a minha vida. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, eu peço que você entre em contato com a gente, para a gente poder te ajudar com os próximos passos, para a gente poder orar com você, para a gente poder te dar um acompanhamento, te presentear. Então entre em contato com a gente, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou por e-mail. Mas não tenta caminhar sozinho não, lembra do segundo princípio, tá bom? E eu quero orar mais uma vez agora por todo mundo, por todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. Então fecha aí seus olhos, baixa a sua cabeça e recebe. Pai, eu peço que o Senhor cuide de cada um nesse momento, cada um que tem acompanhado essa live, cada um que vai assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor entre com provisões extraordinárias na vida de cada um. Que o Senhor dê forças para passar pelas crises e pelas tempestades e sair inteiro, e sair mais forte do que antes. Eu peço que o Senhor venha trabalhar no caráter de cada um, gerando o caráter santo de Jesus Cristo. Que todos aqui possam viver a maravilhosa vontade do Senhor. Que
que todos possam estar entregue, caminhando, navegando no seu barco, caminhando para os planos que o Senhor tem. Então cuida de cada um, que o Senhor vá de encontro com a necessidade de cada um, seja financeira, emocional, espiritual, pois o Senhor é aquele que leva salvação, mas também leva cura. Então no nome de Jesus eu libero cura nesse momento. Se houver alguém com dores, com enfermidades que tenha atrapalhado sua vida, que no nome de Jesus haja cura nesse momento. Se existe alguém que tem sido atormentado por uma depressão, ou pelo medo, ou por qualquer tipo de espírito, no nome de Jesus, eu também libero, Senhor, nesse momento. Que o Teu Espírito Santo venha agir na vida dessa pessoa, nesse momento. Que haja libertação, que haja leveza na vida dessas pessoas. Então, cuide da vida de cada um. Abençoa a semana que se inicia hoje. Que seja uma semana abençoada, uma semana de experiências com o Senhor. Uma experiência de entrega e uma semana de ser usado por Ti também. Uma semana de muitos testemunhos. Abençoa a vida de cada um, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada pessoa que tem nos acompanhado e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva o melhor de Deus para você e que você supere todas as dificuldades que você venha passar. No nome de Jesus. Amém.